Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. A gente está fazendo a leitura comentada, já estamos no capítulo 2, subcapítulo A Identificação com o Corpo. Independentemente dos objetos, outra forma básica de identificação é com o próprio corpo. Em primeiro lugar, ele é masculino ou feminino. Assim, o sentido de ser homem ou mulher adquire um papel significativo na percepção do eu da maioria das pessoas. O gênero torna-se uma identidade. A identificação com ele é estimulada na mais tenra idade e nos força a assumir um papel, a adotar padrões condicionados de comportamento que afetam todos os aspectos da nossa vida, e não apenas a sexualidade. Muitas pessoas ficam aprisionadas nesse papel, e isso ocorre com mais intensidade nas sociedades tradicionalistas do que no Ocidente, onde a identificação com o gênero está começando a diminuir um pouco. Em algumas culturas tradicionalistas, o pior destino que uma mulher pode ter é ser solteira ou estéril. No caso do homem, é não ter potência sexual e não ser capaz de gerar filhos. A plenitude da vida é entendida como a completa vivência da identidade sexual da pessoa. Aqui eu acho que nem tem muito o que comentar, porque ele foi bastante claro e explícito na explicação do quanto a gente se identifica com o nosso corpo e principalmente com o gênero ao qual a gente pertence. Se a gente pensar na questão da unicidade do todo, da consciência que não tem forma nem gênero, né? Quando a gente entra na polarização da matéria, a dimensão na qual a gente vive, a gente percebe o quanto a questão do gênero faz parte dessa polarização, o quanto as pessoas precisam se identificar com uma coisa ou a outra, e que isso já começa na infância, quando a gente se identifica com o nosso órgão sexual. Então a gente é colocado como menina ou como menino. Todas essas questões de gênero, essas discussões que vêm acontecendo ultimamente, da comunidade, inclusive LGBTQ+, eu acho que espero não estar errada, já mostram essa questão da desidentificação com o gênero e o quanto as pessoas têm preconceito com isso, porque espera-se de uma pessoa que ela seja ou homem ou mulher e que ela honre isso. Quem é diferente, quem não se identifica, quem tem uma preferência sexual diferente da biológica, né, para fazer filhos, digamos assim, é tido como alguém fora da sociedade, como alguém que não se encaixa, como alguém que está fora dessa polarização. Então é uma discussão bem interessante que envolve muitas coisas, mas quando a gente perceber-se tendo preconceito ou presenciar esse preconceito, saiba que nada mais é do que uma identificação do nosso ego, uma das, né? Aqui a identificação com o nosso corpo e as questões de gênero. No Ocidente, é a aparência do corpo que, em grande parte, contribui para a percepção de quem pensamos que somos, sua robustez ou debilidade, sua beleza ou feiura em relação aos outros. Para um número significativo de pessoas, o sentimento de valor pessoal está intimamente ligado à sua força física, à sua boa aparência, ao seu preparo físico. Muitos se sentem inferiorizados em seu valor pessoal por considerarem seu corpo feio ou imperfeito. Aqui a gente entra numa discussão bem mais profunda, né, em relação ao nosso corpo, que não é apenas a identificação com o gênero, mas a forma física que ele tem. A gente sabe que existe uma sociedade que coloca, mesmo que de maneira velada, um padrão
de corpo a ser seguido. Acho que apenas 2% da população deve ter esse corpo ideal, entre muitas aspas, o que faz com que 98% das pessoas não tenham essa sensação de pertencimento, de satisfação, e é uma das causas para o ego ficar chateado, triste, buscando validação, porque ele simplesmente não aceita o próprio corpo da maneira que é. E o mais incrível é que o nosso ego, como armadilha, né, de insatisfação crônica, faz com que mesmo esses 2% da população, modelos, por exemplo, pessoas muito bonitas fisicamente do ponto de vista do que a sociedade considera bonito, também tem questões de não aceitação do corpo. Então, na verdade, isso já mostra a distorção que existe, porque não é o padrão que tem que ser de acordo com a sociedade que faz com que a pessoa seja feliz, é a autovisão que eu tenho de mim e do meu corpo. Muitas vezes ela é distorcida, então por mais que eu tenha esse corpo padrão, eu não me sinto bem nele, eu não acho que ele está no padrão, eu não sinto identificação com ele de uma maneira satisfatória. Então aqui a gente já percebe uma distorção muito grande do ego, que está sempre buscando uma maneira de se sentir insatisfeito. Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito meu corpo apresenta uma completa distorção da realidade. Uma mulher jovem que seja muito magra pode se considerar gorda e assim deixar de comer. Ela já não consegue ver o próprio corpo. Tudo que vê é o conceito mental do seu corpo que lhe diz: eu sou gorda ou vou engordar. Na raiz desse problema está a identificação com a mente. Como as pessoas estão se tornando cada vez mais identificadas com a mente, o que corresponde à intensificação do distúrbio egóico, tem havido também um aumento impressionante no número de casos de anorexia nas últimas décadas. Se o indivíduo com essa disfunção alimentar pudesse observar o próprio corpo sem a interferência dos julgamentos da mente, ou até mesmo reconhecê-los pelo que são, em vez de acreditar neles, ou melhor ainda, se conseguisse sentir o corpo internamente, isso daria início à sua cura. Então ele reforça, né, o que eu acabei de falar sobre essa distorção da visão do próprio corpo, em que pessoas que são consideradas magras se veem como gordas e acabam ficando doentes, anoréxicas, por conta de uma falta de identificação com o corpo real, aquele que ela tem realmente. Então é uma questão mental, mais uma vez, é uma questão egóica. Aqui a gente pode pensar em um outro desdobramento dessa questão, que é o aumento de cirurgias plásticas. As pessoas fazendo lipoaspiração para tirar essa gordura em excesso, né, na cabeça delas, ou segundo o padrão que elas veem como certo. As pessoas mudando partes do corpo com as quais ela não se identifica, que não condizem com o padrão, mais uma vez, e tudo isso tem a ver com um distúrbio egóico, com uma disfunção da nossa mente que não consegue simplesmente aceitar e amar o próprio corpo, assim como ele é. Então ele fala que a solução para isso seria a gente se conectar com o nosso corpo e senti-lo internamente, sentir a vida pulsando no nosso corpo, sentir a energia que corre por ele, aprender a amá-lo, a aceitá-lo, se olhar no espelho e realmente reconhecer a beleza do seu corpo. Isso vai dando lugar à cura. E aos poucos a gente vai se desidentificando da mente que fica falando que a gente não é bonito, que a gente é gordo, que a gente precisa emagrecer, e vai se identificando mais com o amor pelo corpo, por aquela forma física que nos dá vida, que faz com que a gente viva essa realidade. Então amar o nosso veículo físico, não importa a forma que ele tenha, porque ele é perfeito exatamente da forma que ele é, porque ele simplesmente faz com que a gente tenha experiências aqui na Terra.
Quem está identificado com sua boa aparência, sua forma física ou suas habilidades, sofre quando esses atributos começam a diminuir ou desaparecer, o que é um processo inevitável. Sua própria identidade, que era baseada nesses elementos, fica então sujeita à ameaça de um colapso. Em qualquer caso, feias ou bonitas, as pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade, seja ela negativa, seja positiva, do próprio corpo. Para ser mais exato, obtém sua identidade da percepção do eu, que erroneamente vinculam à imagem ou ao conceito mental do seu corpo, que em última análise não é mais do que uma forma física que compartilha o destino de todas as formas, impermanência e, por fim, desintegração. Então, olha aqui o risco, né, que a gente corre quando a gente se identifica demais com o nosso corpo, com a forma física apenas. A gente vai, ao longo da vida, sofrendo com a degradação natural do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está fadado a morrer, ele está fadado a não permanecer vivo, porque isso faz parte dessa experiência. Então, enquanto a gente é jovem, há uma identificação muito grande, gostando ou não do nosso corpo, da nossa forma física, que faz com que, com o passar do tempo, a gente precise trabalhar o desapego, porque se a gente não soltar o fato de todos nós envelhecermos um dia, a gente vai invariavelmente sofrer. Eu estava refletindo esses dias, esses tempos atrás, sobre essa questão do envelhecimento. Eu acho que depois dos 30 anos a gente começa a perceber claramente que não estamos mais no auge da nossa vida, que a gente começa essa descida, digamos assim, em direção ao envelhecimento. E é preciso nesse momento aceitar que a gente está nesse processo e que ele é tão bonito e tão válido quanto o processo de crescimento e juventude. E eu fiquei pensando, né, justamente, imagina se não houvesse envelhecimento, imagina se todos fôssemos jovens a vida toda. Seria muito mais desafiador para as pessoas soltar a nossa identificação com a forma física, com a nossa identidade física, e passar por esse processo de despedida da nossa vida. Eu acho que o envelhecimento ele vai tirando, fazendo com que a gente tire, na verdade, o foco do nosso corpo, da nossa forma física e comece a focar mais na parte espiritual, para que quando chegue o fim dessa experiência humana, a gente possa estar preparado para o que vem em seguida, para a próxima etapa. Senão a gente ficaria sempre focando na questão física, a gente estaria sempre preocupado ou dando importância demais ao nosso corpo e a forma que ele tem, como a gente faz muito na nossa juventude. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai aceitando mais, e essa aceitação traz sabedoria e traz conexão com o nosso lado espiritual, para o qual a gente vai voltar um dia. Equiparar o corpo físico percebido pelos sentidos, que é destinado a envelhecer, definhar e morrer, ao eu, sempre causa sofrimento, cedo ou tarde. Deixar de fazer essa identificação não quer dizer que estejamos negligenciando ou desprezando o corpo. Se ele for forte, bonito ou vigoroso, podemos aproveitar e valorizar essas qualidades, enquanto elas durarem. Podemos também melhorar nossa condição física por meio de uma nutrição correta de exercícios físicos. Se não vincularmos o corpo a quem somos, quando a beleza desaparecer, o vigor diminuir ou nos tornarmos incapacitados fisicamente, isso não afetará nosso sentido de valor nem de identidade. Na verdade, quando o corpo começa a se enfraquecer, a dimensão informe, a luz da consciência, consegue brilhar mais facilmente através da forma que se extingue aos poucos. Aqui ele reforça, mais uma vez, tudo que eu tinha acabado de falar.
Mas ele faz uma ressalva interessante, que é justamente que tudo isso não significa que não devamos cuidar do nosso corpo, se alimentar bem, fazer exercícios, porque quanto melhor o nosso corpo estiver de saúde, de vigor, mais a gente consegue aproveitar a nossa vida até o fim. Mas que a gente também aceite que em algum momento ele vai definhar, ele vai passar por esse processo de enfraquecimento e morte, e que isso não afetará o nosso sentido de valor. A nossa valorização pessoal não está diretamente relacionada nem à forma que o nosso corpo tem, nem à idade que ele possui aqui na Terra. Não são apenas as pessoas que têm um corpo bonito ou quase perfeito que apresentam maior probabilidade de associá-lo a quem elas são. Qualquer um pode simplesmente se identificar com um corpo problemático e tornar uma imperfeição física, uma doença ou uma incapacidade sua própria identidade. Essa pessoa, então, está sujeita a pensar e falar de si mesma como uma sofredora que porta essa ou aquela doença ou incapacidade crônica. Ela recebe uma grande atenção de médicos e de outros indivíduos que estão sempre confirmando sua identidade conceitual como sofredora ou paciente. Assim, de modo inconsciente, essa pessoa se prende à enfermidade, porque esta se tornou a parte mais importante de quem ela acredita ser. Trata-se de outra forma de pensamento com a qual o ego consegue se identificar. Depois que ele encontra uma identidade, resiste em se dissociar dela. Embora seja incrível, mas não raro, o ego que está em busca de uma identidade mais forte é capaz de criar doenças só para se fortalecer com elas. Olha só que interessante, né? Essa questão também da doença física, do sofrimento, daquelas pessoas que se colocam numa posição de vítima, tamanha identificação com a forma física ou com a situação de saúde física que elas têm. E aqui ele fala uma coisa interessante, que eu acredito muito na questão das doenças, de que todas elas têm uma causa psicossomática, de que, de certa forma, o ego ele pode até mesmo criar essas doenças para ser visto, para ser acolhido, para receber atenção, porque ele se identifica mais com a forma da doença do que com a forma da saúde. Muitas pessoas, quando elas têm saúde, quando elas têm uma boa aparência, quando elas têm tudo, entre aspas, parece que elas não têm a atenção das pessoas, parece que elas não são vistas, não são cuidadas. E como o ego de algumas pessoas precisa disso, ele acaba criando formas de chamar atenção. A gente percebe muito isso em criança, né? Quando ela fica doente, às vezes quando ela entra na escola pela primeira vez, ou quando chega um irmãozinho mais novo, quando ela tá, de certa forma, desconfortável e ela quer chamar atenção. Ela está mostrando que ela precisa de carinho naquele momento, ela precisa de acolhimento, mas tudo isso é um mecanismo do próprio ego da criança que já está se desenvolvendo e indo nessa direção. Então aqui eu vou pedir para você refletir agora sobre a sua relação com o seu corpo. Eu quero que você perceba o quanto você se identifica com ele, se você se acha uma pessoa gorda ou magra, se você acha que seu corpo tem que ser de determinada forma. E eu quero que você faça esse exercício de primeiro perceber se você consegue aceitar o seu corpo exatamente como ele é, como um veículo físico de experiência para a nossa consciência. E que você sinta um amor profundo por ele, que você possa fechar os olhos e emanar amor para cada uma das suas células e sentir que o seu corpo é perfeito. Quanto mais você achar que o seu corpo é perfeito, quanto mais você amar o seu corpo, mais ele vai responder mostrando uma beleza física que pode não ser do padrão da sociedade, mas que vai fazer você ver o seu corpo cada vez com mais beleza. Então esse exercício é muito poderoso.
E o outro exercício é você começar a fazer um processo de desidentificação com esse corpo, de você vê-lo como um veículo, mas não se identificar com ele a ponto de pensar, esse sou eu. Porque isso vai trazendo justamente o que ele fala, né? Do processo de envelhecimento, do processo de, às vezes, uma doença, de que a gente não consegue se desidentificar e a gente acaba sofrendo por isso. Então, que você feche os seus olhos agora e foque a sua atenção na presença, na consciência, na vida que habita o seu corpo. E que você perceba essa sensação, que você traga à tona essa energia e que você vá sentindo que ela não tem forma física, que ela é apenas uma energia sem forma, apenas uma potência de vida, uma consciência que existe dentro de você. E você vai sentindo como se perdesse os contornos físicos e se tornasse apenas essa consciência. Respire e fique por alguns segundos assim. Sinta que você se mistura com a cadeira na qual você está sentado agora, ou o lugar sobre o qual o seu corpo repousa. Você pode fazer esse exercício sempre que sentir, sempre que precisar. Os dois, na verdade, podem te ajudar a viver de uma forma mais elevada, a criar um relacionamento melhor com o seu corpo, um relacionamento saudável e tranquilo. A gente se vê no próximo vídeo.